Olá, acadêmico! Nesta aula, trataremos sobre o conceito de impacto ambiental. O impacto ambiental é um desequilíbrio causado pelo encontro da relação do homem com o meio ambiente. No mundo, a superfície de áreas degradadas está aumentando a cada dia a uma velocidade muito acelerada. Riquezas da fauna e flora e riquezas culturais são perdidas, ficando somente em relatos ou nas lembranças das pessoas mais antigas. O surgimento de problemas socioambientais como ameaça à sobrevivência da vida na Terra é um fenômeno relativamente novo para a humanidade. À medida que o ser humano se distanciou dos processos naturais, passou a encarar a natureza como fonte de recursos disponíveis para benefício próprio, mas, infelizmente, não deu a devida atenção para as consequências da falta de cuidados com esses recursos. Entende-se por impacto ambiental toda alteração significativa no meio ambiente, em um ou mais de seus componentes, ocasionada pela ação antrópica. Assim, o impacto ambiental é sempre consequência de uma ação. A compreensão do processo de degradação do meio ambiente passa pela análise da interação entre as ecologias natural e humana. Desde o surgimento da biosfera, o homem destacou-se dos demais seres vivos pela sua capacidade de engenho e aprendizagem. Com isso, passou a conquistar novos habitats, desenvolver novos nichos e, nesse processo evolutivo muito mais tecnológico do que biológico, passou a olhar o ambiente como sendo parte externa e não como um elemento componente. Como consumidor, criou o ciclo humano de materiais à parte dos ciclos naturais. Porém, a manutenção desse ciclo humano depende da manutenção dos ciclos naturais, pois todas as entradas no ciclo de produção de bens para satisfazer o consumo humano vêm dos ecossistemas naturais, e todas as saídas do ciclo humano se convertem em entradas no ciclo natural de materiais. As alterações provocadas pelos seres humanos, advindas de suas atividades, têm como consequência os impactos ambientais, que podem ser de grandezas diferenciadas, como, por exemplo, a construção de uma hidrelétrica, que gera um grande impacto ambiental de forma significativa, e a construção de uma ponte, ligando dois bairros em uma cidade, gerando um pequeno impacto. No Brasil, dentro deste contexto, a análise de potenciais impactos ambientais provenientes de atividades humanas surgiu pela primeira vez através do Decreto-Lei número 1413 de 1975, do Governo Federal. O referido diploma legal introduziu em nosso ordenamento jurídico o zoneamento das áreas críticas de poluição. No início da década de 1980, somente se exigia o estudo de impacto ambiental para a instalação de polos petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos, instalações nucleares e outras definidas em lei, para zoneamento estritamente industrial em áreas críticas de poluição. O instrumento legal era a Lei 6.803, de 1980, que estabeleceu de forma clara e precisa a necessidade da avaliação do impacto ambiental dos empreendimentos industriais. A avaliação de impacto ambiental, AIA, foi elevada à condição de instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente pela Lei nº 6.938, de 1981, artigo 9º. A Política Nacional de Meio Ambiente fez avançar de forma significativa a gestão ambiental no Brasil, principalmente no que tange ao licenciamento ambiental, tendo como grande resultado a previsão da avaliação de impactos ambientais, ainda que de forma genérica, em relação à Lei do Zonamento Industrial, pois esta se limitava a contemplar o estudo de impacto ambiental, o EIA, tão somente para as atividades industriais.
A regulamentação da referida lei foi feita por resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, Resolução 01 de 1986. De acordo com a Resolução número 1 de 1986 do CONAMA, impacto ambiental pode ser definido como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam, primeiro, a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Segundo, as atividades sociais e econômicas. Terceiro, a biota. Quarto, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. E quinto, a qualidade dos recursos ambientais. Conforme o inciso 2º do artigo 6º desta resolução, o impacto ambiental pode ser positivo, trazer benefícios, ou negativo, adverso, e pode proporcionar ônus ou benefícios sociais. Após a publicação da referida resolução, as avaliações de impactos ambientais começaram a ser concretizadas, especialmente em grandes obras. Os principais impactos ambientais previstos na Resolução número 1 de 86 do CONAMA são: nos recursos hídricos, afetando quantidade, qualidade, acesso e sazonalidade; na fauna, afetando a população, bem como seu fluxo gênico e seus habitats; na flora, afetando na composição e densidade da vegetação natural, produtividade, espécies-chaves e conectividade entre ambientes; na saúde, afetando na proliferação de vetores e patogenias; nos solos, afetando e provocando erosões, perdas de produtividade agrícola, aumento da salinidade e perda dos nutrientes; nos ecossistemas especiais, afetando ecossistemas vulneráveis e com baixa resiliência, ou seja, baixa capacidade de se autorrecuperarem. Os impactos ambientais possuem dois atributos principais: a magnitude e a importância. A magnitude é a grandeza de um impacto em termos, podendo ser medida a alteração no volume de um fator de interesse, como, por exemplo, a velocidade da correnteza de um rio antes e depois do impacto ambiental. Através de diversos métodos, o impacto ambiental deverá ser medido com indicadores quantitativos ou qualitativos dos meios físicos, bióticos e socioeconômicos. A importância é a medida do nível de significação do impacto em relação ao fator ambiental afetado e outros impactos, como, por exemplo, a mineração de determinada área que gera a extinção de uma espécie endêmica, resultado da ação do impacto ambiental. Assim, mesmo com uma magnitude pequena, ou seja, que tenha ocorrido em uma pequena área, os impactos podem ter elevada importância. Os impactos ambientais podem ser múltiplos e gerados por ações dos seres humanos, sendo importante conhecer suas diversas características. Vejamos. Primeira, característica de valor. O impacto positivo ou benéfico é quando uma ação resulta na melhoria da qualidade ambiental, podendo ser de um ou mais indicadores, como, por exemplo, o aumento da vegetação natural em uma determinada região proveniente de projetos de restauração florestal. O impacto negativo ou adverso é quando a ação resulta em um dano à qualidade ambiental, podendo ser de um ou mais indicadores, como, por exemplo, a mortandade de peixes em um determinado rio localizado nas proximidades da ação em questão. Segundo, características de ordem. O impacto direto são as modificações ambientais que exibem uma relação inicial de primeira ordem com um fator importante. Uma mortandade de peixes devido a um derrame de produto tóxico num rio é um exemplo de impacto direto. O impacto indireto é quando uma ação induzida desencadeia uma sequência de modificações de segunda ordem,
como, por exemplo, as chuvas ácidas, que têm sua origem na poluição atmosférica por óxidos de enxofre, nitrogênio e outros elementos químicos. Terceiro, características espaciais. O impacto local é quando a ação afeta apenas o próprio local e as proximidades. O impacto regional é quando um efeito se propaga por uma área além das imediações do local onde se dá a ação. O impacto estratégico é quando é afetado um componente ambiental de importância coletiva ou nacional. Quarto, características temporais ou dinâmicas. O impacto imediato é quando o efeito surge no instante em que se executa a ação, por exemplo, as queimadas. O impacto a médio ou longo prazo é quando o efeito se manifesta depois de ocorrido um certo tempo após a ação. Podemos citar como exemplo a bioacumulação de contaminantes na cadeia alimentar. O impacto temporal é quando o efeito permanece por um tempo determinado após a execução da ação, como, por exemplo, os ruídos gerados na fase de construção de um empreendimento. O impacto permanente é quando, uma vez executada a ação, os efeitos não cessam de se manifestar num horizonte temporal conhecido, por exemplo, resíduos de radioatividade. Considerando essas características, pode-se notar que elas são interligadas e, conforme o grau do impacto em sua magnitude, a importância e as ações de mitigação e compensação a serem desenvolvidas após a execução da ação, os impactos ambientais podem ser revertidos conforme a possibilidade de o fator ambiental afetado retornar às suas condições originais. Entre os impactos totalmente irreversíveis e os reversíveis, existem infinitas escalas. A reversão de um fator ambiental às suas condições anteriores pode ocorrer naturalmente ou como resultado de uma intervenção do ser humano. Vale ressaltar que uma característica importante dos impactos ambientais é que ocorre uma desigualdade nos resultados da ação conforme a distribuição social, uma vez que, de forma geral, a classe mais pobre sempre tem sido a mais afetada, como, por exemplo, redução de acesso à água potável, reacomodação habitacional em áreas urbanas periféricas e perda de identidade com o seu local de origem. Para assegurar o direito fundamental de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição Federal encarregou ao poder público, em suas 3 esferas, federal, estadual e municipal, o papel de exigir o estudo de impacto ambiental para a instalação de obra ou atividade com potencial de causar degradação ambiental significativa, devendo, inclusive, assegurar a sua publicidade. Dessa forma, os parâmetros previstos na Constituição não determinam penalidades ou sanções, mas oferecem diretrizes para o legislador infraconstitucional que efetivamente tem poderes para criar normas, com poder coercitivo suficiente para tornar possível a proteção ambiental. Com a prerrogativa de o direito de todos não ser exclusivamente a proteção do meio ambiente em si ou determinado ambiente, mas sim o equilíbrio ecológico e a qualidade do ambiente. Consideram-se essas qualidades como o bem da vida a ser tutelado, definido pela Constituição da República como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Vale salientar que foi somente a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a ECO 92, que estados e municípios maiores começaram a criar instrumentos legais acerca do tema, dando mais especificidade e argumentação técnica para os estudos de impacto ambiental, que por muitas vezes eram subjetivos, especialmente em pequenas obras. Bem, chegamos ao final desta aula. Até a próxima!